Então, turma, vamos dar início aqui à parte de rampas, nós vamos das escadas. Então, o que são as rampas? São elementos de circulação vertical, assim como as escadas. Tem a mesma função de vencer desníveis, só que as rampas, né, elas são elementos que vão ter uma inclinação, uma declividade longitudinal, tá? De igual ou superior a 5%, não inferior, nunca inferior a 5%. Essa é a menor declividade longitudinal. As rampas, elas são mais acessíveis do que a escada, né? Nós temos aí porque uma maior variedade de pessoas podem utilizar a rampa, como cadeirantes, pessoas com deficiência visual, e assim vai. Mas assim, as rampas, elas precisam atender algumas condições, tá? Que não são estéticas, são condições que é para evitar tipos de acidente, evitar acumulação de água, que aí tem que verificar o revestimento, inclinação, os desníveis. Com relação ao revestimento, o que a gente tem que determinar qual é o tipo de revestimento que deve ser utilizado. Um revestimento regular, firme, estável, não trepidante, ou seja, você vai passar, um cadeirante vai passar e ele não vai ficar tremendo quando estiver passando, porque a superfície vai ser uma superfície não trepidante. E principalmente antiderrapante, tanto na situação seca como na situação molhada, tá? Alguns revestimentos, o que acontece com eles? Em situação seca, ele é antiderrapante, mas quando ele está em situação molhada, há uma formação de um filme d'água, ele torna-se derrapante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com esse tipo de piso, tá? Sempre colocar um revestimento ali na nossa rampa, que ele seja antiderrapante também na situação molhada, mesmo com esse filme de água. Outro tipo de revestimento que a gente tem que evitar é esse tipo de revestimento que dá uma sensação de piso 3D, tá? Que você não está pisando no chão. Por exemplo, nós temos aqui duas imagens, uma cozinha com piso de fundo do mar. A gente tem que evitar esse tipo de revestimento para a rampa, porque para a pessoa que está ali pode dar uma sensação de segurança, tá? Outra coisa que a gente tem que observar nas rampas é a inclinação. Existem dois tipos de inclinação na rampa: a inclinação transversal e inclinação longitudinal. A longitudinal é em relação ao comprimento, tá? Como a gente conversou lá na definição de rampas, ela tem que ter aí, as rampas têm que ter uma inclinação longitudinal, ou seja, ao longo do comprimento, sempre igual ou superior, igual ou maior a 5% de inclinação, tá? Além disso, né, já a transversal me diz a inclinação, uma inclinação do piso transversalmente. Por quê? Tem que ter essa inclinação. Tá? Essa inclinação ela deve existir para evitar o acúmulo de água, tá? O acúmulo de água no revestimento da rampa. Mas, professora, boa parte da rampa ela tem uma inclinação aí longitudinal de 5%, então não vai acumular água de qualquer jeito. Mas as rampas elas têm patamares, tá? A gente vai entender a gente vai ver também como é o patamar de uma rampa. E aí esses patamares eles não têm uma inclinação longitudinalmente como boa parte da rampa. Não tem. Então a gente precisa colocar uma inclinação transversal, tá, em toda a rampa para garantir aí o escoamento da água, tá? Transversalmente para os cantos. Nunca
para a região central da rampa. Tá? Essa inclinação você tem que entender para os cantos. Para evitar que ocorra qualquer tipo de acidente decorrente da força da água que estiver descendo pela rampa. Outra coisa a gente tem que observar são os desníveis, tá? Desníveis de qualquer natureza em rotas acessíveis, elas devem ser evitadas. Como assim? O que é uma rota acessível? Uma rota acessível não é apenas uma rampa, né? A rampa é uma rota acessível que permite aí que vários usuários possam utilizá-las, como pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Um elevador é uma rota acessível, mas um corredor, um ambiente de circulação também é uma rota acessível. Então, por exemplo, né, no corredor pode-se passar cadeirantes, pessoas com deficiência visual, tá? E aí a gente tem que evitar esses desníveis nesses ambientes, tá? Além disso, vamos aqui. Desníveis no piso de até 5 milímetros, que são bem pequenininhos, a gente não precisa de nenhum tipo de tratamento. Desníveis de 5 a 20 milímetros, a gente pode fazer aí uma inclinação máxima de 1 para 50, de 1 para 2. Não necessariamente esse valor, mas essa é a maior inclinação aí permitida por norma, tá? 1 para 2, que é 50%, conforme a figura aí que está circulada aí embaixo. Desníveis maiores que 20 milímetros, quando inevitáveis, eles são considerados como degraus, tá? Existem alguns detalhes, tá? Em meio de rampas, a gente tem que tomar cuidado, tá? Que é capachos, forrações, carpete, tapete similares, tá? Eles devem ser evitados, carpete, tapetes. Eu não sei se vocês viram, tem um vídeo no YouTube, que é de uma senhorinha que ela tava na cadeira de rodas, e ela tava chegando em casa, e quando ela tava chegando em casa, o corredor que vai pro quarto dela tinha vários tapetes, até o quarto dela, um tapete na frente do banheiro, um tapete na frente de outro quarto, e aí a cachorrinha dela saiu retirando todos os tapetes, antes dela entrar no quarto. Tá? Justamente por isso, porque não deve se ter, tá? A existência de tapete e carpete dificulta a movimentação em cadeira de rodas, tá? Então, não deve existir, deve ser evitados, tá? E quando eles existirem, eles devem ser muito bem fixados, tá? Fixados, embutidos ou sobrepostos e nivelados de tal maneira que o desnível não seja maior que 5 milímetros, tá? Além disso, essas superfícies elas não podem ter nenhum tipo de enrugamento, tá? E as felpas do forro não podem prejudicar o deslocamento de pessoas, principalmente aí as pessoas cadeirantes e deficientes visuais, tá? Outra coisa, nossa rampa ela deve ter aí nossa sinalização, que é a sinalização visual e tátil no piso, né, que é para as pessoas com deficiência visual. Certo? E essa sinalização, ela deve também indicar o tipo de risco que pode ter ali e também a direção que essa pessoa tem que seguir, tá? Atendendo aí o disposto tanto da norma de acessibilidade quanto em normas específicas para esse tipo de sinalização piso. Bom, se sua rampa
no meio dessa rampa tiver grelhas ou juntas de dilatação, a gente tem que tomar cuidado de que elas têm que estar fora do fluxo principal de circulação, tá? Como assim? Como assim? O que é uma grelha? O que é uma grelha junto de dilatação? Uma grelha, um elementozinho que a gente coloca em nossas residências para permitir a entrada de água. Residência ou então até em vias públicas também. Só que na grelha, tá? Muitos de vocês já devem ter visto. A grelha, você pode, parte da cadeira de roda pode prender na grelha. Então, a grelha ela pode permitir aí, o que acontece, a pessoa, um cadeirante passar por uma grelha, pode prender alguma parte da cadeira durante na grelha. Uma pessoa com muletas, por exemplo, ela pode, passando pela rampa, parte na muleta, entrar dentro da grelha, no buraco, e ela fica presa lá dentro. Né? Fora que uma pessoa que possui deficiência visual, ela pode tropeçar, né? Porque a grelha, o que acontece? A grelha, com fluxo de pessoas intenso, ela pode vir aí quebrar qualquer partezinha, formar um buraco, um pequeno buracozinho, e alguém tropeçar e tropeçar, acontecer algum tipo de acidente, como comentei com vocês. As juntas de dilatação, não sei se vocês já perceberam, é o seguinte: as juntas, elas são utilizadas aí para grandes construções, tá? Para que serve a junta? Grandes massas de concreto, ela com calor, ela dilata muito. Então, o que a gente faz em um prédio? Coloca juntas de dilatação, que é para permitir que ele dilate, que ele aumente de tamanho, sem prejudicar a eficiência estrutural do prédio. Então, vocês pegarem, darem não sei se vocês já conheceram, se já tiveram, mas se estiverem andando em um prédio, você vai observar, tiver assim uma pequena fresta de 2 centímetros, que vai cortar aí tanto do chão como da parede, passa pela laje e assim vai. E tem todos os pavimentos, é uma junta de dilatação, tá? E aí, nessa junta, a gente utiliza um elemento de preenchimento. Muitas vezes é peça, ou então o que a gente chama de mastique. Mas com o tempo, o que acontece? Com o tempo, esse material vai se desgastando. E aí, essa junta de dilatação, ela pode se tornar aí um local onde pessoas podem tropeçar, né? Principalmente pessoas com deficiência. Elas podem, um cadeirante pode prender alguma coisa da cadeira de rodas quando for fazer girar a cadeira. Uma pessoa cega pode tropeçar, tá? Então, sempre que possível, a gente tenta tirar a dilatação do fluxo principal de pessoas, tá? E se não for possível realmente tirar a junta de dilatação desse fluxo de pessoas, que ele seja, em vez de ser longitudinalmente, ou seja, ele pega de um corredor, se ele estiver num corredor, por exemplo, essa junta estiver no corredor, ela, em vez de pegar ao longo do comprimento do corredor, né, essa junta pegue transversalmente alguma parte do corredor, somente em um determinado ponto, certo? Para evitar qualquer tipo de problema.
Isso também na nossa rampa, tá? Transversalmente. Se você tiver tampas de caixa de suspensão e de visita, não sei se vocês já viram, fora de edificações, assim, bem do lado da edificação, sempre tem caixas de suspensão, né, que ali é para fazer manutenção de algum equipamento, de alguma instalação de uma edificação pública, por exemplo, inspeção ou de visita. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, quando vão fazer aquelas caixas, elas não colocam a tampa bem nivelada com piso adjacente. E deixam frestas, que muitas vezes são muito grandes. O que isso pode acontecer? Novamente, pessoas com deficiências podem tropeçar. Uma cadeira de rodas pode ficar presa em uma fresta muito grande. Então, sempre que tiver aí alguma rampa, um pedacinho de rampa que pegar qualquer coisa desse tipo, a gente deve sempre observar a fresta, a largura da fresta, que só pode ser aí no máximo de 15 milímetros, e também observar o nível, tá? Ela tem que tem o mesmo nível que o piso adjacente. E além disso, ela tem que estar firme, estável, e o material dela não pode ser derrapante. Ele tem que ser material antiderrapante, sob qualquer condição, seca e molhada, tá? Então, o dimensionamento de nossas rampas, elas podem ser feitas através dessa forma, em que I é a inclinação da rampa, expressa em porcentagem, H é a altura do desnível da rampa, ou seja, a altura que você quer vencer, e C é o comprimento da projeção horizontal. Existem também outras formas, que a gente vai ver direitinho. Eu prefiro as outras formas. Por quê? Tá? Eu acho mais simples de se ficar lembrando do que essa forma. E segundo, que muitas vezes nossas rampas ela tem um desnível tão grande que a gente precisa fazer mais de um lance de rampa. E aí fica um pouco complicado a gente determinar o comprimento utilizando essa fórmula. Então, para o dimensionamento, a gente tem que entender alguns requisitos. A gente tem que prever uma área de descanso, que vai ser um patamar. Vai ser junto ao patamar, tá? Fora da área da faixa de circulação, ou seja, a cada 50 metros com um piso de 3% de inclinação transversal, 50 metros de rampa, você chega, faz um patamar e você estende um pouquinho esse patamar, criando uma área de descanso, tá? A cada 50 metros. Ou a cada 30, se você tiver um piso com inclinação aí de 3 a 5%. Como assim, professora? Aqui nós temos um desenho de uma escada. Uma rampa. Vamos supor que aqui no total, juntando essa rampa toda aqui, a gente tem um comprimento de 50 metros. Ou 30, que foi a outra condição. O que a gente vai fazer? Bom, aqui nós temos o último patamar. Nesse último patamar aqui, completou os 50 metros de caminhada, a gente também teria que fazer aqui uma área de descanso, tá? Que seria uma extensão aqui do nosso patamar. Patamar aqui é uma área de circulação, que a pessoa vem, sobe, e sobe aqui pro patamar. E a gente faria aqui uma área de descanso, e que atenderia os requisitos da norma, que teria ter um banquinho, e outras coisas aí, para o pessoal descansar, a cada 50 metros de rampa, ou 30 naquelas condições que a gente acabou de ver.
E aí teria que ter um banco com encosto, com braço, tá? E além disso, essas áreas devem ser dimensionadas a partir da manobra da cadeira de rodas. Como assim? Eu, como cadeirante, eu tenho que subir aqui, subir, passar os 50 metros de rampa, entrar na área de descanso, descansar e depois dar meia volta, girar minha cadeira e conseguir subir do outro lance. Entendeu? Eu teria que chegar aqui e conseguir girar a minha cadeira. Então, teria que ter no mínimo, isso sem contar ainda a dimensão do banco, tenho que permitir aqui 1,5, tá? 1,5 no mínimo de largura. Sem contar ainda a disposição do banco, que pode ser aqui na lateral, pode ser aqui atrás, ou pode ser nessa lateral. Tá? Além disso, o fluxo de pessoas é determinante para determinar essa largura. A largura da escada, a largura da rampa, tá? É tudo influenciada pelo fluxo de pessoas. Tá? Então, você não pode utilizar a mesma largura de uma rampa de edificação residencial, ou seja, de um prédio de casas, de apartamentos, perdão, para uma estação de transporte de massa, um shopping center que vai ter muito mais pessoas ali circulando diariamente do que se fosse num prédio residencial. Outra coisa, tá? A norma ela determina como largura mínima da rampa de 1,20 m. Eu, particularmente, prefiro adotar uma outra recomendação que é de 1,50 m. Por quê? Existem várias larguras de cadeira de rodas, tá? Existem várias. Se eu não me engano, a menor tem 90 centímetros de largura. Que aí, quando você gira, você consegue aí ter um giro um giro com diâmetro de 1,20 m. Isso é a menor cadeira, por isso a largura mínima. Mas a cadeira de rodas mais larga, quando você gira, você tem um diâmetro de 1,50 m, tá? Então, eu prefiro adotar, sempre que possível, a largura, principalmente para edificações públicas, de no mínimo 1,50 m de rampa, tá? Como assim? Vamos lá. Você tá numa cadeira de rodas, você entrou no corredor, você quer dar uma volta, você entrou no corredor errado, você quer dar uma volta, você vai girar a cadeira. Quando você gira, a sua cadeira aí forma uma projeção aí de um círculo, tá? Se for uma cadeira de menor dimensão, a menor dimensão que existe no mercado, você consegue fazer um círculo com diâmetro de 1,20 m. Isso a cadeira com menor largura disponível no mercado, tá? Geralmente, a cadeira com maior largura disponível no mercado, a gente consegue aí um diâmetro, tá? Quando ele gira a cadeira, a gente consegue um diâmetro de 1,50 m, tá? Então, quando você adota, sempre que possível adota, que é uma largura da rampa de 1,50 m, você atende a todos os casos de cadeirantes. Quando você adota uma largura de 1,20 m, você atende somente uma parte, que são aqueles que são a cadeira mais estreita, tá?
Então, eu prefiro adotar, tá? Com folga. Tá? Eu prefiro e recomendo a vocês que adotem uma folgazinha. É melhor adotar com uma folgazinha do que depois. Não vai trazer problema pra ninguém, mas não vai trazer problema assim pra você. Você não vai ser processado, ninguém é processado por conta disso. Até porque se utilizar 1,20 está atendendo também a norma. Mas imagine, coloque-se no lugar da pessoa que é cadeirante, que tem essa cadeira que é um pouco mais larga. Ela não vai conseguir girar. Se ela quiser voltar, ela vai ter que subir a rampa toda e chegar no final da rampa, lá no nível que ela quer chegar, quer subir, e fazer a volta e descer a rampa. Entendeu? Ela teria que subir tudo, porque ela não conseguiu girar a cadeira dela. A pessoa que tem uma cadeira de rodas aí um pouco mais larga. Subir todos os pavimentos que ela quer subir, para depois ela girar e voltar. Né? Bom, as rampas têm uma inclinação mínima, mas também tem uma inclinação máxima. Tá? Nossas rampas não podem ser também muito inclinadas. Para prédios novos, tá? Você for fazer aí uma edificação, a gente pode usar aí uma inclinação de 5 até 8,33%, tá? Esses são os valores aqui, limites da norma. Como assim, professora? Vamos lá. Para 5%, vamos olhar aqui a tabela. Para 5%, você consegue chegar, atender aí um desnível. Você só pode atender um desnível aí até de 1,50 m. Tá? Chegou 1,50 m de desnível, e aí seria uma rampa aí muito comprida mesmo. Você tem que colocar um patamar. E aí, se você utilizar esse tipo de inclinação, que é de 5%, você pode botar quantos segmentos de rampa você quiser. Pode botar 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Quantos você quiser e precisar. Bom, o segundo caso é esse aqui. Você pode adotar uma inclinação entre 5 e 6,25%. Você consegue vencer aí até no máximo, você só pode vencer até no máximo 1 metro de desnível, de altura, tá? E pode fazer quantos lances de rampa você quiser. As rampas com inclinação de 6,25 a 8,33, com inclinação maior, você só pode vencer aí no máximo 80 centímetros de altura, em um trecho reto. Tá? E só pode colocar no máximo 15 lances de rampa. Por quê? Porque uma inclinação, nessa faixa aqui, inclinação muito alta. Então, a pessoa com cadeirante, ela vai se sentir mais cansada, ela vai ter mais dificuldade de subir. Ela vai conseguir, mas você colocar um lance maior, botar 16, 17, 18, 19, 20 lances, uma escada com inclinação, nessa faixa, ela vai se cansar muito, tá? A inclinação maior. Até 15 rampas, 15 segmentos de rampa, tá tranquilo. Passou disso, ela se cansa, por isso que a norma ela limita, tá? Além disso, se você utilizar esse tipo de inclinação, você deve criar áreas de descanso nos patamares, como a gente comentou, a cada 50 metros de percurso naquelas condições que a gente viu antes. A gente não precisa colocar área de descanso para uma rampa com essa faixa de inclinação de 6,25 a 8,33%,
quando a gente tem um auditório aí com plateia, palco, piscinas e praias, tá, gente? E algumas praias têm rampa, assim, de acessibilidade. Vamos fazer aqui vamos ver aqui as nossas inclinações, tá? Quando a gente tem inclinação aí de 5%, tá? Para cada centímetro que a gente vence de desnível, a gente consegue aí uma rampa com comprimento de 20 centímetros. Tem 20 centímetros de comprimento de rampa. Quando a gente tem uma rampa aí com um desnível de 6,25%, a cada centímetro de desnível, a gente tem 16 centímetros de rampa, tá? E a mesma coisa aqui. Uma rampa que tem um desnível aí, uma inclinação de 8,33%. A cada 1 centímetro de desnível, a gente consegue 12 centímetros de comprimento. O que acontece? Observe. Quanto maior a inclinação, tá? Quanto maior a inclinação, menor é o comprimento da rampa, tá? Vocês estão vendo aqui, o desnível é o mesmo, 1 centímetro. A gente vai fazer aqui um exemplo, só para vocês fixarem mais um pouco. A gente vai dimensionar uma rampa externa, para vencer um desnível de 3 metros de altura, tá? A largura aqui da nossa edificação tem 9 metros. Então, primeiramente, a gente vai precisar de 2 patamares de 1,5 metro, justamente para possibilitar que o cadeirante ele consiga girar a cadeira de rodas dele e voltar no meio do caminho, por exemplo, em cada lado, tá? Em cada ponta aqui, nessa ponta e nessa ponta, vai ter aqui um patamar. Então, a gente vai descontar aqui 1,5 metro nesse lado e 1,5 metro nesse lado. Então, o comprimento realmente da nossa rampa vai ser de 6 metros, tá? O comprimento do lance de rampa, né? Sem contar os patamares, de 1,5 metro aqui e 1,5 metro aqui. O professor, ele poderia adotar 1,20 metro? Poderia, sim. Mas 1,5 metro eu acho melhor, né? Mais recomendado, ele consegue dar para todo mundo, com essa cadeira de rodas, girar e voltar no meio do caminho, se quiser. Tá? Segundo, né? Vamos utilizar aqui a equação, a regra de 3 simples, tá? Então, para uma inclinação, a gente vai fazer esse exercício para uma inclinação de 5%, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho. Então, o que significa? Tá? Para cada 100 centímetros, uma inclinação de 5%, significa que a gente tem a cada 100 centímetros, a gente tem 5 centímetros, perdão, de desnível, tá? Então, a cada 100 centímetros de comprimento, a gente consegue um desnível de 5 centímetros, tá? Se eu tenho uma rampa, eu vou precisar de uma rampa com 600 centímetros, ou seja, 6 metros, um lance de rampa, tá? Quanto vai ser o meu desnível? Professora, a gente não tinha que vencer aí uma altura de 3 metros, tá? Que aí é a altura do pavimento seguinte. Que ali é o térreo, você vai subir para o pavimento seguinte. Sim, mas aquele ali é o desnível total. A rampa, ela não vai pegar, ela tem uma inclinação mais suave, né? Até 8,33%. Então, ela não vai pegar, para ela conseguir vencer esse desnível só de 3 metros, esse nível total de 3 metros, ela precisaria de ser muito íngreme, tá? É uma coisa que o cadeirante ele não conseguiria subir,
certo? Então, fazendo aqui a nossa conta de 3 simples, né? Multiplicando 100 vezes x e 5 vezes 600, a gente consegue aí vencer com um lance somente de rampa 30 centímetros. Então, o que é que a gente faz? Bom, se um lance de rampa, a gente vence 30 centímetros de altura, quantos lances de rampa a gente precisa para vencer 3 metros, que é no caso 300 centímetros, tá? 10 vãos de rampa, de comprimento de 6 metros e com patamares de 1,5 metros a cada mudança de direção. Ok? Vamos ao segundo exemplo, tá? Aquele primeiro exemplo, a gente sabia qual era o comprimento que a gente tinha ali da nossa rampa. O comprimento que a gente queria, que era de 600 centímetros. É o comprimento de cada lance da rampa. Nessa situação, a gente tem uma rampa que é para vencer alguns degraus de escada, aquela alturazinha, aquelas rampas de acesso, de entrada de órgãos públicos, por exemplo. E aí, a gente tem que vencer aí um desnível de 90 centímetros, tá? E a gente vai utilizar um comprimento, a gente tem que determinar o comprimento da rampa. Eu botei aqui uma inclinação de 5%. A gente vai ver agora mais 2 métodos, tá? Na verdade, um vai ser a regra de 3 simples. Então, a gente tem que determinar aqui o comprimento da rampa. É uma situação que a gente sabe qual é o desnível, a altura do desnível, mas não sabe qual deveria ser o comprimento da rampa, certo? Então, vamos pela regra de 3 simples, a mesma história. Então, se a cada 100 centímetros eu tenho um desnível de 5 centímetros, tá? Então, para um desnível de 90 centímetros, minha rampa vai ter quanto de comprimento, né? E aí multiplica 5 vezes x, 100 vezes 90. E aí fazendo essa continha toda, nós temos que nossa rampa teria que ter 18 metros de comprimento. Vamos fazer agora o segundo método. O segundo método é da seguinte forma, tá? Ele é aplicado quando a gente sabe qual é o desnível e nossa rampa aí vai ter somente um lance, tá? Ela não vai ter a curvazinha. Ela não vai ter patamar, a mudança de direção. É o seguinte, você pega, lembra que para uma inclinação de 5 centímetros de rampa e um desnível de 1 centímetro, nós conseguimos 20 centímetros de comprimento de rampa. Então, para a gente descobrir qual é o comprimento total dessa rampa, basta a gente multiplicar 20, tá? Vezes o desnível que a gente quer vencer. E aí, fazendo essa conta, a gente consegue aqui o mesmo valor que a gente conseguiu. É claro, é para conseguir mesmo o mesmo valor, tá? Se der diferente, você fez alguma conta errada. Quando você tem uma rampa aí de lance único. Bom, a gente vai fazer a mesma conta, só que agora para inclinações diferentes, né? Diferente de 5%. A gente vai utilizar aqui uma inclinação de 6,25 e inclinação de 8,33. Para de 6,25, a gente vai fazer a mesma continha que a gente fez no segundo método. Tá? Supondo aí que a nossa rampa, adotando a rampa de lance único. Tá? Então, o comprimento da rampa com inclinação de 6,25
tá? Vai ser 16 vezes 90. Por que 16? Porque para uma inclinação de 6,25, um desnível de para vencer um desnível de 1 centímetro, a gente consegue um comprimento de 16 centímetros. Então, a gente multiplica 16 vezes 90. E aí, a gente tem uma rampa de 14,4 metros. Para a nossa inclinação aí de 8,33, lembre-se o seguinte: a gente vai fazer aqui, a gente tem que observar o desnível. O desnível que a gente teria que vencer aqui é de 90 centímetros. Mas, segundo a norma, quando você utiliza uma rampa com inclinação, deixa eu pegar aqui, tá? Nessa faixa, você só pode vencer até 80 centímetros, e o nosso desnível é de 90. Professora, mas o 6,25 também está nessa faixa. E a senhora, ainda assim, utilizou apenas um lance de rampa. Sim, realmente, eu só utilizei um lance de rampa. Mas por quê? Vamos lá, vamos interpretar aqui minimamente, tá? Aqui em cima, nós temos também o limite de 6,25. Só que aqui, em menor ou igual. Então, esse trecho, essa faixa de inclinação, engloba os valores entre maiores que 5, tá? Então, não vai incluir o 5, tá? Vai pegar o 5,01, 5,02 e em diante. E vai englobar também o 6,25. Então, vai pegar esse intervalo, pega o 5,01 a 6,25, tá? Esse segundo intervalo, esse terceiro intervalo aqui, ele pega o 6,26 até 8,33, porque ele aqui é o símbolo de menor ou igual, ok? Então, por isso que para a inclinação de 8,33, eu só posso vencer até 80 centímetros. O que nós vamos fazer, tá? Nessa situação, a gente pode colocar aí a nosso patamar onde a gente quiser. O que eu vou fazer? Vou colocar, vou colocar um pequeno comprimentozinho. Vão ser 2 trechos, 2 lances, mais um patamar. Um patamar ali entre eles, um pequeno lance, um patamar e o resto da rampa. Então, olhando assim de cima, eu faria assim, olhando de cima, fazendo um desenho aqui rápido dessa rampa. Colocaria um pequeno trecho aqui, aí vem o patamar, e o patamar ele vai servir para fazer a mudança de direção, e subiria com o resto da rampa. Por exemplo, essa é a solução. Ou poderia fazer reto também. Então, esse segundo trecho aqui, que é esse segundo lance de rampa, vou chamar aqui de rampa 2, R2, a gente faz o seguinte cálculo. Ao invés de multiplicar o 12, lembrando que o 12 veio daqui, tá? Porque para 8,33,
e um desnível de 1 centímetro, a gente consegue aí 12 centímetros de comprimento. Então, já que a gente tem um desnível de 80, a gente multiplica 12 vezes 8. Por que 80? Porque o limite é o desnível máximo que a nossa rampa com inclinação de 8,33 pode vencer, tá? E aí dá um 960 centímetros ou 9,6 metros, certo? Com um patamar aqui. E mais um trecho, tá? Que eu vou chamar aqui de R1. Tá? Uma pequena rampa. Essa outra rampa, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a mesma conta, né? Só que em separado. Como aqui a gente venceu 80 centímetros, a gente tem que vencer no total 90 centímetros de desnível, né? A gente tem uma sobra aí de 10 centímetros para vencer, 10 centímetros de altura. O que que a gente faz? O mesmo estilo, 12 vezes 10. Tá? E aí a gente tem 1,20 m aqui. 1,20 m. E esse lance aqui tem um comprimento de 9,6. E esse patamar aqui eu vou colocar 1,5. Então, quanto maior a inclinação, menor o comprimento da rampa, tá? Quanto maior a inclinação da rampa, menor o comprimento. Sendo que a gente tem esse teto aí que a gente só pode chegar aí até 8,33% de inclinação. Professora, e se eu quiser utilizar aí uma rampa com inclinação? Então, aqui vamos fazer o mesmo exemplo, só que para uma rampa com inclinação de 6%, tá? Porque é o seguinte, não é porque a gente tem aqueles limites da norma, a gente precisa trabalhar somente naqueles limites. A gente pode trabalhar também com valores intermediários, desde que seja entre 5 e 8,33, tá? Então, vamos olhar aqui na tabela. Nossa inclinação de 6% atende ao nosso segundo intervalo. Está aqui nesse intervalo, certo? Se ele está aqui nesse intervalo, toda a inclinação, essa inclinação deve obedecer também aos critérios que são dotados nesse intervalo, ou seja, tem que vencer no máximo 1 metro de desnível, certo? E a gente pode botar a quantidade de rampas que a gente quiser, segmentos de rampa que a gente quiser. Ponto. Se fosse, por exemplo, uma inclinação de 7,5%, certo? A gente teria que vencer a rampa teria que atender a todas as condições impostas para essa terceira condição, tá? Ou seja, terceira situação, ela teria que vencer aí no máximo um desnível de 80 centímetros de altura, tá? E no máximo ter 15 segmentos de rampa, né? Mas vamos aqui voltar aqui para o nosso exemplo. Então, para esse caso, a gente só pode resolver aí por regra de 3 simples ou pelaquela fórmula lá da norma, certo? Então, se 100 centímetros você consegue, 100 centímetros de comprimento de rampa, você consegue vencer aí um desnível de 100 centímetros de comprimento. Se com 100 centímetros de comprimento de rampa você consegue vencer um desnível de 6 centímetros de altura, certo? Para um desnível de 90 centímetros, qual seria o comprimento da rampa? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, tá? Nessa situação. Nessa situação só sai por regra de 3 simples ou a equação
que nós temos lá na norma. Tá? Então, por regra de 3 simples, fazendo aqui, né, 6 vezes x e 100 vezes 90, nós temos que a nossa rampa teria aí 15 metros de comprimento. Tá? Isso para rampas, aquilo que a gente viu ali foi para rampas em edificações novas, tá? Quando a gente tem uma rampa, precisa fazer uma rampa em reforma, a gente primeiro tem que atender aquela situação. Se a nossa rampa não é possível, tá? Para uma edificação em reforma, a gente adotar qualquer um daquelas inclinações, tá? Para conseguir fazer a rampa, a gente tem algum problema aí arquitetônico, a questão do comprimento, a gente precisaria para fazer uma rampa um pouco mais íngreme, ou seja, um pouco mais inclinada, tá? A norma também permite, tá? Permite você utilizar inclinações superiores, somente em casos de reformas, quando esgotadas todas as possibilidades de soluções. Você não consegue, por exemplo, utilizar aí uma rampa com inclinação máxima de 8,33, tá? 8,33 e aí o comprimento da rampa é tão grande que você não consegue ainda colocar na sua planta de reforma, tá? Aí você pode adotar esses outros valores que na tabela 7, tá? Da NBR 9015 de 2015, tá? Então, para essa situação de reforma, quando a gente se esgota todas as possibilidades de soluções que atendem a tabela 6, a gente adota a tabela 7, tá? E aí a tabela 7 permite que você adote inclinações maiores, né? Inclinações de 8,33 a 10% e de 10% a 12,5%, tá? Claro que nessa situação a gente também tem uma limitação de segmentos de rampa, tá? Então, para essa primeira situação, tá? A gente tem uma limitação aqui de 4 segmentos, tá? E a gente tem um desnível máximo de 20 centímetros de altura, que a gente pode estar vencendo com a rampa tão inclinada assim. E para esse caso aqui de uma rampa tão inclinada aqui de 10 a 12,5%, a gente só pode fazer um segmento de rampa e vencendo aqui 7,5 centímetros de altura, não mais que isso, tá? Professora, e os métodos de cálculo? Os mesmos métodos que a gente aplicou para os dados da tabela 6, a gente pode aplicar para essa tabela, tá? Mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Bom, só que a gente tem que ver aqui, tem alguns detalhes aí de construtivos, né, disposição aí arquitetônica. Por exemplo, quando a construção da rampa. Bom, vamos ver aqui. Quando você tem uma edificação já existente, tá? E aí construir uma rampa, na largura indicada, como a gente já viu, ou adaptar essa largura para o indicado da norma de 1,20, 1,5, e não der, ou seja, você não tem espaço para isso, você pode utilizar uma largura mínima de 90 centímetros, tá? Mas esses segmentos tem que ser de no máximo 4 metros de comprimento, tá? Medido da projeção, ou seja, o comprimento da rampa no horizontal, tá? E caso haja mudança de direção, aí a gente tem que fazer um patamar que dê para a pessoa de cadeira de rodas fazer a manobra, ok? Isso para edificação já existente, ou seja, em reforma, tá?
Além disso, a questão do desnível, a gente pode adotar lá. Vocês lembram que inicialmente a gente falou que tinha uma questão de desníveis, que a gente poderia considerar um desnível máximo até 5 milímetros e tá tudo bem? Pois bem, se uma reforma e houver um desnível de até 7,75 milímetros, então, se tratando assim, vocês podem adotar aí uma inclinação máxima de 12,5%, conforme a tabela 7, tá? Sem avançar nas áreas de circulação, ou seja, sem fazer uma rampa para esse desnível, sem avançar muito nas áreas, sem avançar nas áreas de circulação. Se tiver um corredor, você tiver esse desnível aí de 75 milímetros, você tem que colocar uma rampa, você tem que tomar cuidado para essa rampa ela não chegar até a área de circulação, tá? Porque alguém pode tropeçar se ficar um excessozinho de rampa, tá? Bom, nós também podemos fazer rampas curvas, tá? Nas rampas curvas, a gente pode adotar aí a máxima inclinação, que é aquela mesma máxima inclinação de 8,33, que a gente viu anteriormente, tá? Para rampas sem curva. E o raio mínimo que a gente pode adotar de 3 metros. Que é esse raio? Quando a gente fala em rampa curva, eu tô falando uma rampa que quando você desenha no plano, ele forma uma circunferência, tá? E aí, o raio que a gente fala é o raio a partir do centro dessa circunferência até a parte mais interna da sua rampa. Então, esse raio tem que ser de 3 metros, tá? Ele não conta a largura da rampa, tá? Esse raio, mais aqui a largura da rampa, de 1,20 ou 1,5, né? No mínimo, tá? Além disso, a gente tem que manter aquelas mesmas inclinações transversais para evitar o acúmulo de água, tá? E deve sim ter patamares cuja largura interna mínima seja aí de 1,20. Quando eu falo largura interna, é esse trecho aqui da parte mais inferior da rampa, tá? Se for falar da circunferência.